muita atenção a partir de agora. Veja estas cenas. As imagens são fortes. A moça que está deitada nem imagina o que está para acontecer. Como é que foi sua noite? Hã? Como é que foi sua noite? Você vai contar nada. Não vai contar nada. Não vai contar nada. Eu te contei. Eu confiei em você. Eu confiei em você. Eu confiei. Eu confiei em você. Você se envolveu sem cama. Eu te contei minha vida. Eu te contei minha vida. E você teve a coragem de ficar com ele. Você não te perdoou. Você é safada. Eu não confio mais em você. Eu tentei até hoje. Você tentou o quê? Tentou... Você tentou... Olha, você não tem mais amiga. A minha amizade ia ser sincera pro resto da sua vida. Eu ia ser amiga sua até o ponto de você namorado. Eu te dei um couro. Isso aí, você esquece que eu já fui sua amiga. Você é traíra. Você vai acabar sozinha. É uma das piores coisas que podem acontecer na vida de alguém. É você não só ser traído pelo cônjuge, como também pelo melhor amigo, a melhor amiga. É interessante que as mulheres brigam entre elas, né? E o homem? O homem que traiu tanto uma quanto a outra. Quer dizer, duas mulheres brigando uma Né? contra a Que outra coisa feia. pelo mesmo homem que também traiu. Traiu, aliás, as duas, mostrou que não tem nenhum caráter. Mas você vai ver daqui a pouquinho o que este assunto da traição, do ciúme, tem a ver com você. E nós começamos logo com o grande sucesso da Beyoncé. Por mais que o álbum da Beyoncé fale sobre racismo, ela também fala muito sobre esse tema de hoje, que é ciúmes. Aliás, ela mostra isso. Vamos ver. Know that I kept it sexy, and know I kept it fun. There's something that I'm missing, maybe my head for one. What's worst, looking jealous or crazy, jealous or crazy? Oh, I like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up. Eu acho que as seguradoras de carro e de bens, assim, de forma geral, estão muito preocupadas com esse vídeo da Beyoncé, né? Não, eu fico preocupada porque ela está incentivando, de uma certa forma, as mulheres a ser mais ainda agressivas, né? A expressarem essa raiva, esse ciúme dessa forma. Você vê que ela até sente um certo prazer nesse vídeo, de fazer essas loucuras. E se já aconteciam coisas assim, antes desse vídeo, espere muito mais vindo por aí, crises de ciúme e situações como estas, tanto mulheres quanto homens extravasando esta raiva através de agressividade, como a gente viu. O caso dela está extravasando essa raiva no carro, nas lojas, mas muitas pessoas, por causa dos ciúmes, chegam a matar também. Nós estamos aqui para apresentar uma alternativa muito melhor, porque apesar dela ter usado o tema, né, como arte, todo mundo sabe que isso tem um fundo de verdade. É muito difícil lidar com a traição, muito difícil lidar com a situação do ciúme, né? E o ciúme tem várias causas. E você que é ciumento ou sofre com o ciúme do seu parceiro, preste atenção na aula de hoje. Aliás, eu quero ver seus comentários aqui, ó, na tela. Os melhores nós vamos postar aqui na sua telinha. Exato. Vá até as nossas redes sociais agora, facebook.com/Escola do Amor, @The Love School TV no Twitter e @The Love School no Instagram. Deixe o seu comentário sempre usando a hashtag Escola do Amor. Deixe a sua opinião sobre o programa de hoje, sobre o que você já viu aí nos vídeos também.
Antes de falarmos com os nossos convidados de hoje, vamos a mais alguns casos de ciúme entre celebridades. E quem vai nos contar é a Fabiola Hypert, a venenosa. Um caso que ficou muito conhecido na mídia aí foi do Wesley Safadão, né? Que ele começou uma relação muito conturbada com a atual mulher dele. Aconteceu o seguinte, ele era casado com a Mileide. A Mileide foi aquela da época das vacas magras, a mãe do primeiro filho dele. E aí, depois que ele foi ficando famoso, conhecido, ele acabou arrumando outra. Só que essa outra, que é a Tiane, a atual dele, ela foi apresentada para o Wesley Safadão pela Mileide. A Mileide descobriu que os dois estavam tendo aí um romance, um affair, foi atrás e conseguiu um flagra, ela armou um flagra para os dois. Só que agora a Tiane está provando do próprio veneno, porque ela morre de ciúme do Safadão, porque ela sabe que do mesmo jeito que ela ficou com o marido da outra, alguém pode ficar com o marido dela, né? E recentemente os dois viajaram para Dubai e a Tiane, enciumada, jogou champanhe no rosto de uma fã. Então ela tá morrendo de ciúme dele, ela fica em cima, na cola dele aí, porque tem medo, né? Teve outro caso aí também recente de ciúme, que foi o Bruno Galhaço e a Giovanna Eubank. A Giovanna é uma modelo, aí agora virou atriz por causa do Bruno. E ela morre de ciúme do Bruno, porque o Bruno, há um tempo atrás, teve um caso extraconjugal aí com uma modelo. Ele mesmo admitiu isso publicamente depois. Na época, os dois se separaram. Aí a Giovanna acabou perdoando. Só que, como já teve uma traição, que ela descobriu, ela não conseguiu esquecer totalmente essa história. Então, ela vive com ciúme do marido. E, recentemente, ela deu entrevista num programa de televisão, dizendo que já impediu o Bruno Galhaço de fazer uma novela por ciúme de outra atriz. Mas outras celebridades também estão sofrendo por ciúme, que é no caso do Tiaguinho, o pagodeiro, e a Fernanda Souza. A Fernanda morre de ciúme do Tiaguinho. Ela vive acompanhando o Tiaguinho nos shows, vai lá no camarim conferir para ver se não tem ninguém para cima do marido. O negócio é complicado ali. Ele andou até dizendo que fica meio sufocado desse ciúme todo aí. Olha, ciúme sempre vai ter, tanto nos casais normais, vamos dizer, nos casais comuns, como na vida das celebridades. Mas o pessoal tem que aprender a se controlar um pouco, né? Porque o ciúme exagerado sufoca a relação. Vamos tentar aprender a confiar um pouco no seu parceiro, né? Na sua parceira. Muito típico, né, Cristiane, esta questão do Wesley e da esposa, pela forma como o relacionamento deles começou. Começou mal, né? Começou meio duvidoso. Ele largou a esposa para estar com ela. Agora ela vai ficar pensando, será que ele vai me largar por outra? Né? E muitos casais sofrem com isso. Você pensa que a amante está ganhando, né? A amante conseguiu, venceu, mas na verdade ela vai estar sempre com essa insegurança, porque ele deixou a esposa por ela, qualquer outra mulher também pode tirá-lo dela, né? A maneira como um relacionamento começa tem muito a ver como ele vai continuar e pode até terminar pelas razões pelas quais ele começou. Então, preste bastante atenção, você deve acertar desde o início para não ter problemas lá na frente. Agora, sabe outro fator sobre o ciúme? É que ele independe de idade. Veja só o que dizem estes estudantes aí. Sou muito ciumenta. Eu sou muito ciumento. Eu sou um pouco ciumenta. Sou muito ciumenta. Eu já fiz uma loucura por causa de ciúmes. Eu tava no restaurante, aí tinha uma menina, olhou pro meu namorado, aí eu fui no banheiro. Aí eu falei, vou testar ele, né, ver o que ele vai fazer, né. Aí eu fiquei olhando ele e a menina chegou pra conversar com ele. Aí eu cheguei na hora, aí ele falou assim, não, é porque ela estudava comigo, aí eu fiquei morrendo de vergonha, porque na verdade eu não confiei nele, eu fiquei morrendo de ciúmes dela, né. Tipo, quebrar uma casa inteira, prato na parede, copo, me proibiu de entrar no Facebook, aí a gente brigava sempre por causa disso, era uma coisa ridícula. Eu acho desnecessário, na verdade, eu acho que ciúme pra mim é falta de segurança, sabe? Eu tava numa festa, eu tava trocando ideia com uma amiga minha e, tipo, ela ficou muito brava e depois a gente teve uma treta, ela me arranhou, começou a me bater no meio de todo mundo. A ponto de eu ter que me retirar do lugar que eu tava por causa de ciúmes, porque estavam me olhando. Um ciúme saudável é fundamental pro relacionamento, mas agora um ciúme doentio não dá, né?
O ciúmes é errado e é uma coisa que na nossa cidade a gente não consegue controlar. Assim, acho que quem tem ciúmes tem muita insegurança, eu sou bem insegura. Um pouco de ciúmes é bom, sabe? Quando você sente um pouco da pessoa. Porque quando uma pessoa não tem nenhum ciúmes de você, você fala, meu, e aí, lindinho? Confiança é a alma de tudo. E hoje se perdeu isso porque as pessoas estão cada um pensando em si. Então eu acho que o ciúmes, se está começando já um relacionamento com ciúmes, já é uma coisa errada. Mas o amor, ele leva você a ter ciúme da pessoa, não tem como, você tem apego, entendeu? Então acho que tem que ser uma coisa muito bem dosada para poder dar certo. É uma arte, né, que muitos não estão sabendo aí fazer, infelizmente, especialmente os jovens. Especialmente os jovens. Mas o ciúme por um lado, vem com o relacionamento, né? Às vezes a mãe tem ciúme dos filhos, os filhos têm ciúmes dos pais. É uma coisa que vem com relacionamentos, mas é um ciúme saudável, desde que não esteja atrapalhando o relacionamento, não esteja distanciando você da pessoa. Mas não era esse tipo de ciúmes que o cantor Regis Danese tinha da sua esposa Kelly. Estão aqui com a gente no palco e eles vão nos ajudar a desenrolar esse assunto aqui de hoje. Bem-vindos ao programa, Regis e Kelly. Obrigado. Obrigada, bem-vindo. E parabéns por abrirem a história de vocês assim para as pessoas poderem saber como que vocês superaram isso, como elas também, se estiverem passando pelo mesmo, podem superar. Parabéns, obrigado por compartilhar. E o ciúme é um problema para a grande maioria dos casais, não foi diferente com eles. O Regis, mesmo antes de casar, já dava sinais de que o ciúme seria um problema que eles teriam que enfrentar, né? Mas vamos saber como eles se conheceram e como as coisas acabaram se complicando ainda mais depois do casamento. Acompanhe. Entra na minha casa, entra na minha vida. Ele fez parte do grupo Só Pra Contrariar. Compôs diversos sucessos da MPB, passou pelo sertanejo e com o álbum Compromisso já vendeu mais de 1 milhão de cópias, né, Regis? É isso aí. E aí, tanta coisa boa, como que a música surgiu na sua vida? Surgiu quando eu era bem pequenininho. Minha mãe fala que eu cantei primeiro do que falei, né? Mas aí, profissionalmente, como que as coisas começaram a acontecer? Eu estava cantando com a minha mãe, aquelas coisas de barzinho, músicas, MPB, fazia de tudo um pouco para sobreviver. Aí um rapaz viu, gostou, depois ele foi até minha casa, pediu para os meus pais para que eu fosse até Mococa para gravar um disco com ele na época, sertanejo. E eu tinha 15 anos de idade, então meu pai ficou um pouco preocupado, mas acabou deixando. E aí com 17 eu já assinei o primeiro contrato com a multinacional. Depois conheci o Alexandre Pires, aí ele me convidou para fazer parte do Só Pra Contrariar, fazendo back vocal. E ali eu escrevi, naquela época, vários sucessos pro Só Pra Contrariar, Daniel, Leandro Leonardo, Christian Ralph, Jean Giovanni, Belo. Como músico, você se sente realizado? Com certeza. Eu tinha um sonho, né, de gravar, de cantar, mas depois aquele sonho, ele tinha morrido. Eu já não tinha mais vontade. Aí você casa, tem filhos, aí você quer ficar mais com a família. Mas a minha esposa, ela que me incentivou. Não, você tem que gravar. E eu não queria de jeito nenhum, porque eu sou muito caseiro. Quase não gosto de viajar. E sempre quando eu viajo, eu procuro estar com a família. 19 anos de casado? 19 anos de casados. Eu quero conhecer essa história. A parte mais importante dessa história, Kelly. Como começou essa história de amor? A gente se conheceu na música. Ele foi participar do meu CD. E ali no estúdio a gente veio gravar aqui em São Paulo. Eu morava em Uberlândia, ele morava em São Paulo. E ele tinha uma dupla sertaneja. E a dupla dele foi fazer participação no meu CD. E ali ele ficou me flertando, eu flertando ele, mas essa coisa assim, eu era bem novinha, devia ter uns 15 anos. Nossa, menina! Aí não passou disso, um flertezinho de olhar, ele continuou em São Paulo, eu voltei para Uberlândia, seguindo minha carreira. Um dia ele veio morar em Uberlândia e uma amiga minha de escola falou, você lembra do Regis? Ele mora junto com o meu noivo. E ele disse que é doido pra te ver. Eu falei, fala pra ele vir aqui na escola, né? E nada desse Regis aparecer. Até que um dia eu fui fazer um show e nesse show ele estava lá. Segundo ele falou pro amigo dele, essa menina ainda vai ser minha esposa. Aí eu peguei e falei pra ela, você vai ser a mãe dos meus filhos. E ali começou a nossa trajetória. Aí nós casamos. Só que antes de casar, ele fez uma proposta pra mim. Ou canta ou casa. Olha, por que isso?
Ah, eu queria ela só pra mim, né? E aí eu sofri muito, porque eu já estava no meu 3º CD, meu pai investindo tudo que ele podia em mim, e eu fiquei naquela canto casa, e não consegui convencê-lo, né? Ele me convenceu. E eu abandonei a carreira e fui casar. O começo do casamento foi uma mudança muito grande na sua vida? Eu abandonei um sonho, né, que eu tinha, um casamento que começou assim com imposições, com muitos ciúmes. Os ciúmes dele eram ciúmes de só para ele, queria só para ele. Então ele proibiu de tudo e ele entrou no Só para Contrariar. Sucesso. Então ele viajava 30 dias, 40 dias, naquele auge, né, do Só para Contrariar, e eu ficava presa em casa. Ele falava para mim, você não pode sair, você não pode receber visita, e ficava me ligando 5 minutos, me vigiando. Era muito errado, né? Então, por exemplo, eu não deixava ela sair, mas eu tava só para contrariar, eu ia pra praia, eu curtia, eu aproveitava. Então acho que quando a pessoa ela é muito errada, quando ela faz as coisas erradas, ela acha que todo mundo é igual. Então por isso que você começa a privar de tudo. Ah, será que vai fazer o que eu tô fazendo? Entendeu? Começava a imaginar 1000 coisas. E isso tudo, 2 anos de casado, a gente já tava separando já. Contratamos um advogado. E já estava tudo prontinho para assinar os papéis no juiz. Até que nós tivemos um encontro, assim, realmente com Deus. E ali começou toda a nossa transformação de vida. Nesses 19 anos juntos, houve separação, houve ciúmes, alguma coisa mais nessa história? Olha, tem muita história para contar. Vocês chegaram, então, praticamente a se separar, não chegaram a se divorciar, mas papéis preparados e tudo? Tudo pronto, já estava indo para o juiz para dar um aval, até que foi mudada nessa história. Mas por quê? Por que chegou a esse ponto? O desgaste dos ciúmes, ele viajava muito, 30 dias, 40 dias no Só para Contrariar, e eu trancada em casa. E eu cantava, eu era acostumada a viajar, ter fãs, e quando ele chegava em casa, ele queria descansar. E eu queria ver a rua, eu queria ir pro shopping, eu queria passear. Porque eu não via ninguém, não saía. Se eu tivesse que ir numa padaria, no mercado, ele marcava, ligava 10 minutinhos, eu tinha que ir correndo, voltar. Então, isso não era vida. Desgastou o relacionamento. Você já era assim antes de conhecer a Kelly ou foi depois que conheceu a Kelly? Não, acho que eu já era. Acho que eu já era assim. Então, a natureza dele. Vem da onde esse ciúme? Vem do quê? O que aconteceu lá atrás? Não sei explicar, mas... Você falou ali na matéria que você fazia muitas coisas erradas. Uhum. E você imaginava que ela ia fazer o mesmo. Por isso que você não deixava. Eu acho que a pessoa, quando ela é muito ciumenta, porque ela faz coisas erradas. Porque ninguém é ciumento à toa. Se a pessoa é ciumenta, ela tem medo de acontecer o que ela faz no seu dia a dia. Né? O que ela faz ou o que ela já viu bem de perto outros fazerem e sabe como a coisa é, como acontece, né? Então, realmente, o ciúme, ele tem origem em um medo e também o que me chamou a atenção é que, aliás, nós falamos sobre isso uma vez, que o ciúme, ele é uma forma de injustiça, porque você foi bem injusto com ela. Aquilo que você não queria para ela, ou o que ela fizesse, você acabava fazendo, quer dizer, era totalmente injusto o seu ciúme para com ela. Agora, ele não deu sinal nenhum, o Kelly, durante o namoro? Ou ele Totalmente. Tinha dado? Totalmente. Eu acho que a gente fica cego, né? O amor deixa de cego. Eu já era ciumento. Então, né? já deu todos. Nós tivemos muitos problemas, assim, em casa, antes namorando, a ponto, assim, dele ver uma menina numa moto, achar que parecia comigo e perseguir a moto achando que era eu. Uma coisa assim, louca, doentio. De algumas pessoas, quando eu cantava, pedir para ele, deixa ela ir fazer o show. E ele, não deixa, eu pago para ela não ir. Sabe, assim, eu já vi tudo e eu entrei. E você pediu ajuda a alguém? Você Sempre. falou isso para os pais, seus pais, Sempre. sua família? Sempre procurei psicóloga, para minha mãe, mas eu não sei, quando a gente fica ali, né? Eu acho que a gente fica cego ali naquele foco e não sai. Você achava que ele ia mudar depois? Você sempre tem esperança de que a pessoa vai mudar, de que vai melhorar, né? E às vezes não é a pessoa que muda, é você mesmo que muda, né? Às vezes você muda a forma de conduzir, de agir, aquilo que te entristecia. Chegou um ponto uma vez na minha casa namorando que ele foi lavar meu rosto.
lavar minha maquiagem. E minha mãe ficou muito nervosa, muito chateada, contou pro meu pai chegou querendo brigar com ele. Era uma confusão total. Não vai usar batom. Roupas, pode, comprava roupa e ele me chantageava. Eu não vou sair com você, tô indo embora. E eu era muito boba, eu acho que eu era muito boba. E eu, não, volta aqui, vem aqui. Eu acho que eu era muito nova, não sabia conduzir. Uma coisa que a gente fala, tem procurado ensinar, inclusive no trabalho que a gente está fazendo agora com os solteiros, do namoro blindado, é as pessoas entenderem que o divórcio, ele normalmente começa no namoro. As pessoas veem os erros e fazem pouco caso, ou elas não veem os erros, como você falou, aquela questão do amor é cego, né? Na verdade, ele não é cego, mas é a paixão. A paixão cega a pessoa, os sonhos da pessoa. Exato. Tem muito medo de perder, né? Exato. Então, a pessoa, ela fecha os olhos ou finge que não vê, então ela comete erros ou permite erros que depois lá na frente começam a causar problemas no casamento. No seu caso, no caso de vocês, apenas 2 anos depois já estavam pensando em separar. Separando com filho já também, de 1 aninho. E aí, o que aconteceu para vocês não separarem? Eu conheci o Vandinho, lá no Só Pra Contrariar, e ele foi ficar no mesmo quarto comigo. Aí eu via que ele era diferente. E aí eu fui comentar com ele, Vandinho, meu casamento não tem jeito, tô separando, já tá tudo prontinho para assinar os papéis no juízo. Foi quando ele falou essas palavras: Regis, existe um Deus que muda leis. Eu creio que ainda que você assine os papéis no juiz, o Deus que eu sirvo vai mudar a situação da sua vida. E nós acreditamos, tomamos posse e foi o que aconteceu. Começamos a caminhar juntos na mesma fé. Só que houve um processo, né? Houve um processo, não foi assim de uma hora para outra. Não mudou da água pro vinho, né? Vocês vão contar esse processo pra gente, mas primeiro a gente quer ouvir do Vandinho. Ele tem alguma coisa a dizer aí sobre esse período. Vamos assistir. Eu conheço o Regis há mais ou menos 25 anos. Ciumento é pouco, meu Deus do céu. Eu me lembro que em todas as cidades que nós chegávamos assim para fazer uns shows, né, Só Pra Contrariar, a primeira coisa que ele fazia quando chegava no hotel era estar ligando para Kelly. E ele dava um jeito, queria ligar para Kelly. E assim, ele queria um relatório, né? Com quem, o que você está fazendo, onde você está. E sempre que tinha um tempinho, né, ali em meio ali aos shows, passagens de som, ensaios, enfim. Sempre que tinha um tempo ele estava ligando para Kelly. E outra coisa que eu percebia também, que ele, mesmo depois, a gente ia aos shows, chegávamos 1h da manhã, 2h da manhã, ele não ia dormir se antes não falasse com a Kelly, né? E também a primeira coisa que ele fazia quando acordava era ligar para a Kelly. E ele, como músico, ele foi músico, então acompanhou de perto, né? Muitas vezes casamentos sendo destruídos ali, né? Por uma hora de prazer, de uma alegria, eu posso dizer uma alegria até falsa, assim, que a balada proporciona, né? Então eu acredito que por essa razão o Regis tinha esse comportamento. E eu vou dizer mais, eu creio que o Regis, ele sempre confiou na Kelly, sempre confiou, só que ele não confiou nas pessoas. É isso? Você não confiava nas pessoas? Eu creio que sim. Diz que o mineirinho é desconfiado, né? Quietinho. E hoje ele continuou viajando comigo também. Então foi ele que te apresentou esta fé, porque Sim. ciúme é uma falta de fé, né? Você diz aí que não acreditava nas pessoas, uma falta de fé nas pessoas, mas talvez uma falta de fé também em você mesmo, não sei. O ciúme, quando falta fé, ele fica em alta. Então esse caminho da fé para vocês dois ajudou principalmente você, Regis, a superar esse sentimento. Como foi esse processo que você falou? Ajudou em tudo, né? A lidar com a vida. Depois de superar esse ciúme, nós passamos por várias provações, passamos por problemas financeiros, passamos por problemas de saúde com a Brendinha. O Brasil acompanhou, ela foi curada de leucemia. Então, se não fosse a fé, eu acho que não sei o que seria de nós. E quem mudou primeiro? Porque, assim, aparentemente, ele que estava trazendo um problema no relacionamento, né? Eu acho que eu fui mudando eu mesma. Eu fui tentando mostrar para ele que não era dessa forma, tentando levar uma leveza. Porque, tipo assim, se eu colocasse uma roupa
e ele já brigasse, eu brigava. Eu falava, não, eu não aguento, para com isso. Hoje talvez eu falo, meu amor, é para você. A forma de lidar com a situação, né? A mulher tem esse caminho da sabedoria de tentar mudar, conduzir, né? Passar uma confiança, passar uma segurança. Eu acho que talvez também partiu de mim mostrar para ele que o caminho que ele estava seguindo estava errado. Eu acredito nisso. E aí ele começou a confiar mais. Isso. O que você precisou mudar, Regis? Não, bem natural. Hoje, assim, graças a Deus, ela sai, tem um carro dela, vai pro shopping. A única coisa que eu não gosto, por exemplo, é quando eu vou viajar e ela vai viajar e deixar os filhos sozinha. Se ela vai viajar, eu fico. Se eu vou viajar, ela tem que ficar. Só isso. Mas você acha que a mudança, então, dela de lidar com o seu ciúme de uma forma mais sábia? O homem não gosta de ser afrontado, né? Sim, com talvez certeza. A condução de... Mozinho, deixa eu ir dar uma palestra. Não, porque você não vai, porque eu não gosto. E eu fui com jeitinho convencendo ele que era bom, que me fazia feliz, que era bênção. E eu poderia ter desistido, porque a maioria das pessoas desistem. E eu falei, eu não vou desistir, não vou perder. Até hoje eu estou lutando para ir mostrando outras formas. E hoje já é uma vitória. Eu já dirijo, eu já tenho meu celular, eu já saio. Né? Só não tem Instagram ainda, né? Aproveitar o programa aqui no Instagram, né, Marcinho? Essa situação do Instagram é mais um cuidado que você tem, até para prevenir um problema lá na frente. Sim, sim, assim, Porque, eu acho desnecessário, às vezes, não vai acrescentar em nada. E também né? é uma forma de expor também a família, né? Que às vezes, por exemplo, eu e Renato, nós temos Instagram e tal, mas... Por exemplo, Snapchat é uma coisa que o Renato não gosta. Isso Já me pediu para não ter. E muitas vezes ela vai postar alguma coisa no Instagram e eu falo, não quero que você poste isso. É um cuidado. Eu tenho que puxar as rédeas. Tem muito cuidado. Eu tenho que puxar as rédeas, realmente. No começo eu tentei não colocar foto de família, de filhos, mas aí hoje não deu para segurar. Nós somos públicos, né? Meu filho acabou montando o Instagram também. Eu não sei falar igual vocês, Instagram. Instagram, lá em Berlândia fala Instagram. É Instagram, é que a gente fala... A gente fala do jeito que eles falam lá, né, nos Estados Unidos, porque a gente ficou muito tempo lá fora. E às vezes a gente tem dificuldade de falar o inglês como o brasileiro fala. Sim. Mas não é esnobando não, gente, tá? Que é dificuldade mesmo. A gente fala e-mail, as pessoas reclamam a beça. Agora, nesses 19 anos de casamento, qual a lição principal que vocês trazem com vocês aí de um casamento que, para os moldes da sociedade, é duradouro, né? Meu pai falava ano, parabéns, 2 anos. Meu pai contava os anos, né? E hoje, quando eu falo para ele, pai, né? Ele fala assim, separar não é o caminho, não é a melhor opção. E a gente fala, a gente sabe disso, né? E a gente está lutando, porque hoje é tão fácil, as pessoas casam, descasam em 1 ano, 2 anos, meses, incompatibilidade, né, Marzinho? Alegam incompatibilidade de gênero. Mas incompatibilidade todo mundo incompatibilidade. Todo mundo. Né? Ela veio de uma família, eu vim de outra. Pensamentos diferentes, maneiras diferentes, costumes diferentes. Então, eu acho que isso aí que nos atrai, né? O negativo e o positivo. Então, vocês aprenderam a resolver os problemas que vocês tinham, né? E não jogar fora. Não que nós não tenhamos, eu acho que os anos vão né? passando, a gente, por exemplo, o começo é gritaria, é muita briga. Aí depois você já vai levando. Eu acho que vai crescendo, todo casal discute, né? Não tem como falar que a gente não discute. A gente, de vez em quando, discute, mas assim, agora de uma forma mais madura, né? Aí já deixa pra lá, sai um pouquinho, vai respirar. E às vezes umas coisinhas boas. Bom, eu quero que essa água fique aqui. Não, tem que ficar aqui. Não, tem que ficar aqui. Fala, não, deixa essa mania pra lá. Manias, né? Deixa essas manias. Vou aguentar essa mania. Aí você deixa ceder, né? Ceder. Alguém tem que ceder. Porque se ficar os dois dando assim... Não... E quando você coloca na balança... Desculpa, só para pontuar, nós chamamos isso de a gavetinha dos problemas perpétuos. Né? Você sempre vai ter esses problemas no casamento. Eu apago a luz, ele acende a luz. Nossa, para que a luz acesa?
uns toquezinhos, né? Mas quando você coloca na balança, né? Você o cede, tá pós e o bom, tem que contra. ceder bastante. Mas também, olha só, isso aqui é gostoso, vale a pena, né? Porque vocês hoje podem dizer, nós somos felizes, nós vencemos, nós temos uma família unida, nós sabemos lidar, nós já passamos por isso, isso e isso. Quer dizer, na balança, o que você cede não é nada em relação ao que você tem. Falou tudo. Né? Muito obrigado pela participação de vocês, Obrigado. sucesso, ok? Muito Obrigada. mais sucesso aí pela frente, tanto no trabalho quanto no casamento de vocês e na família, os filhos que estão aí também, que a gente sempre como pais pensa, né? Agora a nova geração, eles casando, eles formando as famílias Nós deles. somos né? exemplo, né? Se a Exato. gente desistir, eles vão desistir, né? Então a gente também luta por eles, pela nossa posteridade, né? Ok, parabéns, muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Agora, Renato, será que ciúme tem cura? Absolutamente tem, o Regis é testemunha disso e nós vamos inclusive ajudar você, preste atenção, você que sofre com ciúme, tanto você que é o ciumento, quanto você que é alvo do ciúme do seu parceiro, nós vamos ajudar você a se curar do ciúme. Aguarde aí, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora, você sabia que quanto maior o medo que você tem de ser traído, maior é a chance disso acontecer? Isso foi descoberto lá na dissertação de mestrado do psicólogo Tiago de Almeida, do Instituto de Psicologia da USP. Ele entrevistou casais de diversas idades e classes sociais para esse estudo sobre ciúme e fidelidade. E ele fez a seguinte comprovação. Segundo ele, o estudo mostrou que toda vez que você chama a atenção da outra pessoa por ter olhado para alguém, sabe o que você acaba conseguindo? Você acaba encorajando o seu parceiro a olhar para aquela pessoa. Preste atenção, hein, meninas, porque às vezes isso acontece direto. Você olhou para ela? Você estava olhando para aquela loira? Né? Aí agora ele vai olhar. Agora que ele vai olhar. Então, não é legal. E acreditem, foi exatamente isso que aconteceu com a Mona Lisa e o Israel. Ele era tão ciumento que ele sufocava a Mona Lisa. E aí acabou no que ele mais temia, a traição. Antes de conhecer o Israel, eu vim de um outro relacionamento, onde meu ex-namorado tinha muito ciúmes. Eu vim de um casamento que já não deu certo, onde ela era militar e no tempo eu também era do exército. E nós chegou até o ponto de um colocar a arma na cabeça do outro, foi onde que eu vi que eu falei, não, pra mim não dá mais. Depois de uns 4, 5 meses que eu tinha terminado esse meu relacionamento, nessa mesma empresa trabalhava o Israel, meu atual esposo. Porém, a gente não se via como amigos, a gente era 2 amigos. Só que depois que aconteceu o divórcio, os olhares de amizade já não foi o mesmo. E a gente começou a conversar, começamos a namorar. O Israel, ele é totalmente diferente desse outro meu namorado. Ele era uma pessoa que me dava segurança, ele era carinhoso. A gente estava muito bem, casamos, tivemos nosso filho. Depois desse tempo de 5 anos, começou, eu não conseguia enxergar ela do mesmo jeito que eu enxergava. Ele começou a se mostrar uma pessoa diferente, assim, desconfiada, sempre estava olhando no meu celular. Nessa época, eu cheguei a ficar desempregado. Isso agravou muito, porque a cabeça fria, né? Você ficava em casa, a mulher trabalhando, o homem não acha isso certo. Ela sempre foi vaidosa, sempre. Mas pra mim não, já tá se arrumando demais, já tá se periquetando demais pra trabalhar. Comecei a pressionar ela, comecei a jogar verde, falava uma coisa pra ver se ela ia falar a mesma coisa que onde ela tava. Então, esse tipo de coisa foi sufocando ela. Era difícil você ser uma pessoa que de casa para serviço, serviço para casa, dedicar ao marido, ao filho, e eu vi tanta coisa que ele falava para mim que eu não merecia. Então aquilo foi me criando uma angústia. Eu comecei a ter raiva dele, eu comecei a ter ódio. Chegou um ponto que ficamos 6 meses sem se tocar um ao outro. Na minha cabeça eu já tinha, eu não estou mais com ele, assim, estava dentro da mesma casa. Porém, eu queria, né? E aí foi que assim, eu me sentia só, me sentia carente. Chegou uma hora que eu me dei conta do que eu estava fazendo. Não estava só estragando a vida dela, como também a minha vida e o nosso casamento. E o pior de tudo, a vida do nosso filho. Então foi aonde que eu assisti uma programação, vi o Renato e a Cris falando. Então a hora que eles começaram a falar, entrou assim como se fosse uma luva. E eu comecei a prestar atenção. Eu falei, eu tenho que procurar isso aí, eu tenho que procurar esse tipo de ajuda para mim, que eu já não estou mais aguentando. Aconteceu de eu ficar com uma outra pessoa.
E só que aquilo como fugiu do meu princípio, que eu não fui criada assim, né? Eu sabia que trair não era certo, enfim. Então eu resolvi contar para ele. Passou uma semana e eu falei. Quando eu falei, eu pensei que ele ia... Ele olhou para mim, eu não sabia se ele ia me bater, se ele ia me... Assim, eu não sabia a reação. Foi muito ruim para mim também contar do que eu tinha feito. Para mim foi o fim. Eu não sabia o que fazer. Pra ele foi ruim também, ele olhou assim, tipo, por que você fez isso? Eu não merecia. Eu falei, não, realmente, mas assim, do jeito que você tava, né? Fui começando a falar tudo que ele já tinha feito. Eu falei, mas não justifica. Eu falei, eu sei que não justifica. Por isso que eu tô te falando, porque a gente vai ter que procurar alguma coisa. Foi quando eu comecei a assistir a programação do The Love School e eu falei, não, tem jeito. Tinha casos que eu via, os depoimentos, que eu falava, não, se aconteceu com eles, pode acontecer comigo. E foi assim que eu cheguei na palestra. Comecei a frequentar e vi as palavras do Renato e a Cristiane, sempre falando, sempre incentivando. Eu vi os testemunhos que me ajudou muito. Eu achava que eu estava numa situação que eu não tinha mais jeito para mim. Mas eu vi que tinha muitas pessoas em situações piores do que eu. Eu lembro que a primeira vez que eu fui na palestra, o Renato estava falando exatamente que quem nunca teve erros, quem nunca errou, que atirasse a primeira pedra. Eu me coloquei naquela situação, eu falei, não, eu fiz errado, então eu vou lá, eu não vou julgar ninguém, sendo que eu era uma pessoa que julgava. E aí eu comecei a ouvir os ensinamentos e a gente começou a ir constantemente. Todas as quinta-feiras nós estávamos lá. Eu estava com muita raiva, muita angústia, eu não conseguia deixar ele encostar em mim, um dia assim, de mãos separadas, como se tivesse um casal separado mesmo. Só que na segunda palestra ele já falou, você vem aqui não para você tentar reatar, você primeiro se cura, você tem que se curar. Eu lembro de um dia que o Renato pegou e falou que a gente não deve olhar para trás, lutar sempre, lutar para vencer, nunca desistir no meio do caminho. Então a gente começou a seguir as orientações, colocar em prática. Ele começou a acordar mais cedo, fazer o café da manhã para mim todos os dias. Ele abriu o portão de casa para mim trabalhar. A prática foi fazer esquecer, a prática foi fazendo eu não lembrar mais daquilo. Com as orientações, a gente passou a ser um casal mais unido. A gente já saiu de lá, saía das palestras já pegando na mão, começamos novamente um namoro, por mais que a gente não tivesse separado de casa, né, da mesma casa. Mas a gente começou tudo de novo, aí começou o beijo novamente, que não foi fácil, para me dar o primeiro beijo nele de novo foi muito difícil. E assim, mas eu ouvia, você tem que dar o primeiro passo. Então eu tive que dar o primeiro passo. Hoje, após as palestras, nossa vida mudou. Nosso casamento está transformado. Parece que a gente... É até engraçado, que parece até que a gente casou de novo. Mas cada dia renovando, a gente está muito feliz. E para completar a nossa alegria, era estar gestante novamente. Mas agora eles estão bem felizes, aguardando o próximo filho. E o Israel curado do ciúme. Ciúme tem cura, Cristiane. E nós vamos mostrar para as pessoas, vamos ajudar as pessoas que têm sofrido com o ciúme, como elas podem se curar do ciúme na nossa palestra desta quinta-feira agora, dia 19 de maio, e nós convidamos essas pessoas para estar com a gente. Anote aí o endereço, Avenida Celso Garcia, 605, 5 minutos da Marginal Tietê, às 8 horas da noite. Nesta quinta-feira, a cura para o ciúme, a palestra toda especial que Cristiane e eu estaremos fazendo para casais e solteiros, aqui no Templo de Salomão, às 8 horas da noite. Mas chegue antes das 8, nós fechamos as portas 5 minutos, sem exceção. Agora vamos então finalizar esse assunto do ciúme, né, Renato? Porque se você é ciumento, você precisa aprender a lidar com isso. Então preste atenção nessas dicas. Procure descobrir de onde vem a sua insegurança. Ela tem fundamento ou não? O seu parceiro faz certas coisas que provocam ciúme em você, que dão razões válidas para você sentir ciúme. Então, o seu ciúme, a sua insegurança tem razão de ser. Você tem que agir nas causas do ciúme. Você não pode aceitar este comportamento do parceiro. Então, nesse caso, é o parceiro que está causando o ciúme, né? Agora, se a sua insegurança não tem sentido, ou seja, o seu parceiro não está fazendo nada de errado, como no caso da Kelly, não estava fazendo nada de errado, mas o Regis tinha ciúme dela. Então, você tem que entender que o problema está com você. Então,
lide com essa situação. Você pode estar, por exemplo, projetando uma coisa que aconteceu lá na sua família, com seus pais, ou num relacionamento que você teve, que houve traição. Ou você pode ter insegurança, já é uma pessoa insegura, né? Você é uma pessoa que não se valoriza, você é uma pessoa carente, você não se acha suficiente para o seu parceiro. Se sentiu rejeitado dentro da família, então isso gera a insegurança pessoal. E para resolver isso, você tem que aprender como valorizar a si mesmo, como elevar a sua autoconfiança. Isso é possível, mas você tem que parar de focar no parceiro como se ele fosse a razão do seu ciúme e começar a focar em você. Agora, se você é o objeto do ciúme, então observe essas questões. Procure eliminar qualquer fato, qualquer pessoa ou situação que desperte a insegurança do seu parceiro. Você tem que ser transparente o máximo possível, dizer sempre onde você está indo, com quem você está indo, não deixando nenhuma razão para o parceiro ficar preenchendo a lacuna na falta de informação. Ainda nesse ponto, Renato, é importante conversar muito com o parceiro ciumento. Dá àquela pessoa atenção, porque você sabe que o problema está dentro dela, ela é insegura. Se você não dá atenção a ela, aquela insegurança aumenta. Então você tem que ajudá-la a vencer essa insegurança. O bom é que isso tem um período que depois normaliza. Você investe naquela pessoa, a pessoa desenvolve a autoconfiança e depois aquilo normaliza. Você não deve jamais aceitar situações como a Kelly viveu, né? De aceitar ficar trancada em casa, dentro da própria casa. Veja que foi a decisão dela de separar que provocou uma busca por solução. O Regis foi falar com um amigo e o amigo deu aquele conselho que o levou para a fé, enfim, trouxe a solução. Mas foi a Kelly que deu um basta. E a pessoa que é vítima, o alvo do ciúme, ela não pode ficar aceitando tudo também. Agora, no próximo bloco, você vai ver como participar do quadro Laboratório mudou da água para o vinho a vida de um casal que era tido como um caso perdido. É depois do intervalo, voltamos já já. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing to take with us when we die. Keep this love in its photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing. Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. You better know, you better know, you better now. I just wanna know you, you. 'Cause all I know is we said hello, and your eyes looking like coming home. All I know is a simple name. Até Deus teve que plantar o Jardim do Éden. Plante você também. You'll be mine and I'll be yours. All I know since yesterday is everything has changed. Procurando algo interessante para assistir? Não procure mais, o Univer chegou, a maior e mais nova plataforma de vídeos cristãos para você e sua família. Com o Univer, você tem acesso a filmes e séries cristãs, palestras sobre sucesso financeiro, fé inteligente e uma infinidade de conteúdo sobre vida a dois, além dos principais eventos do Templo de Salomão ao vivo. Quer mais? Então prepare a criançada, porque o Univer já pensou em tudo e desenhos bíblicos já estão no menu. Só com o Univer você participa do curso Casamento Blindado, revê a inauguração do Templo de Salomão, assiste a todos os programas da Escola do Amor, entende os segredos da fé inteligente com mensagens exclusivas do Bispo Macedo, conhece as 21 verdades sobre o amor,
Aprende a ser um homem excelente com as palestras do Intelliman. Se torna um visionário com as mensagens do Congresso para o Sucesso. E descobre os mistérios desvendados pelos historiadores nos episódios da série Bíblia em Foco. Um universo de entretenimento está à sua espera. Não perca mais tempo. O Univer chegou. Quer entrar na sua casa? Com apenas um clique. Assine já. Saiba mais em univerparacrer.com. Todo mundo que gosta do que faz sabe que não há nada que dê mais satisfação do que ver o resultado positivo do seu trabalho, né? E pra gente não é diferente. Por isso, hoje estamos especialmente felizes aqui. Quando o Eduardo e a Geice estiveram aqui no laboratório, a situação não estava nada boa. Nós demos os nossos conselhos e sabíamos que a mudança era possível, mas também sabíamos que dependia deles colocar os conselhos em prática. E para nossa alegria, eles se empenharam e estão de vida nova. Aliás, não só de vida, mas de casa também. E a Ana e o Miguel foram lá conversar com eles e saber de todas as mudanças. Vamos acompanhar. Bom, Renato e Cris, nós vamos fazer uma revisão com os alunos Eduardo e Geicelin. Você que se exclui, não é eu que te excluo. É ligar pra ela e falar das crianças e ponto. Não tem que ficar querendo saber o que aconteceu ou ela falar algo da vida dela. Sei que a gente tá começando agora, que a gente tá numa fase de adaptação, mas tem coisa assim que me deixa assim bem chateada. A gente trabalha junto, só que, tipo, quando a gente não tá junto, você me liga, direto. Então vocês casaram, namoraram pouco tempo, mas no primeiro mês de casamento já estavam pensando em divórcio. Conta aí, Geice, como é que foi? Nós nos casamos, né, e com 20, 25 dias eu falei, não, vou embora. Aonde que eu fui amar meu jegue? Mas 25 dias não é pouco tempo? Pra mim já tinha dado muito tempo. Quando eu conheci ele, super carinhoso, né, gentil. Aí quando a gente casou, cadê? Ele era um ogro, porque ele se tornou uma pessoa agressiva, nada tava bom, eu fazia ali. E eu era solteira, eu tinha uma vida que, se eu quisesse fazer o almoço, eu fazia, se eu não quisesse, eu comia um lanche. De repente, você se viu presa. Depois que casa é diferente, só que vocês ainda tiveram um brinde junto, que foram os filhos dele. O que isso dificultou pra você? Foi assim, eu sempre gostei de criança, tanto que quando a gente conversava, eu falei, não, normal, até 2 crianças, né? 3, 4, não tem problema. Não tem problema, né? Mas aí quando eu entrei mesmo, falei... E caiu na real. Caí na você real, viu essa exatamente. situação? Quando eu caí na real, falei, eita, não era isso que eu queria pra minha vida. É. As brigas de vocês eram apenas desentendimentos ou era briga mesmo? A ponto de um levantar a voz pro outro ou tentar ameaçar ou não? Olha... Briga mesmo. Mesmo. Tinha Os vizinhos ouvirem. desentendimento, mas tinha briga mesmo. E quando parecia que tudo estava terminado, veio a participação do laboratório e tudo começou a mudar. Quando o dia chegou, vocês foram notificados que a resposta seria dada naquele sábado. Vocês estavam aonde? Estavam fazendo o quê? Então, eu estava na loja, ele estava fazendo compra, né, pra loja. Aí a produtora ligou e falou que ia passar naquele sábado. Eu falei, sério? Meu Deus, e agora? Aí eu já liguei para ele, falei, vem, e a gente vai ter que ir em algum lugar assistir, porque eu quero ver agora, ao vivo, assim. Eu tava levando a mercadoria para outra loja, não para que ela tava. Então ela me ligou, não, você tem que vir para cá. Vocês ficavam esperando, poxa, o que será que ele vai falar? Tomara que ele pegue no pé dele, tomara que ele desconte, tomara que ele fale que ela tá errada. Era desse jeito. A Geice tem que entender também que ele sempre vai ser pai. E você casou com ele, com esses filhos. Quando a Cris pegava no pé dela, aí eu também falava, aí, tá vendo? Te falei. Bom, uma coisinha, tem alguém que acompanhou essa mudança na vida de vocês? Algum familiar, algum amigo? Tem. Tem? Tem. É meu cunhado, que é casado com a minha irmã. Nós não poderíamos deixar de saber com o Edivaldo, o cunhado, como ele via a situação dos dois. Vamos lá conferir. Vai para a direita ou esquerda? Direita.
Teve algum momento que você falava, puxa, Renato, você tá pegando muito no pé dele. Cris, fala mais com ela. Ai, a Cris falava, pegou muito no meu pé. Isso quer dizer o quê, Geicelin? Que você vai ter que sacrificar muitas vezes. Se é o único dia que ele tem para ficar com os filhos, então o que você tem que fazer? Você tem que estar junto. Caiu a ficha, Eduardo? Caiu a ficha. Assim, quando o Renato falou para mim que eu tinha que ser uma mãe para ela, né? Que ela não teve. Então, assim, aquilo mexeu muito comigo. Você tem que ser amigo dela, conversar bastante, ouvir bastante. Você vai ter que fazer um pouquinho de papel de mulher, digamos assim, Eduardo, para ela, porque ela não teve mãe. Ela não teve mãe. Você vai ter que ser um pouquinho mãe dela. Eu meio que ignorava ela, né? Aquela coisa de homem. Aí foi quando eu tive que absorver isso que o Renato falou e aí começar a mudar nessa parte com ela. O que você tem que fazer? Muito elogio, reconhecer a beleza dela, cumprimentá-la por causa da vestimenta que você gostou, o cabelo que ela fez. Chegamos. Aqui era o local onde vocês moraram. Boas lembranças? Não. Nenhuma? Nenhuma. E aí, Edivaldo, o que você tem? O que você lembra do que acontecia nas brigas deles? Eu achava que eles viviam bem, entendeu? Aí depois de um determinado tempo que a gente começou a perceber que eles discutiam muito. Não tinha aquele... Como que se pode dizer? Um relacionamento bom entre eles. Isso, exatamente. E você não tentava dar um conselho pra ele ou pra ela? Pega mais leve? O conselho que eu dava, eu tinha mais afinidade com ele, né? O conselho que eu dava pra ele era realmente o que ele queria da vida dele. Realmente se ele tava tratando a esposa dele bem, o que faltava pros dois. Você presenciou uma briga que foi... Foi, achei que era o ponto final ali, era o término do relacionamento. O que aconteceu? O dos que dois. você lembra daquele dia? Ó, eu lembro que era o seguinte, os dois chegaram da rua, acho que já chegaram discutindo. Ele estava exaltado, né? Já não estava dando ouvido para ela. E ela foi e me chamou. Nessa que ela me chamou, ele já queria pular a janela e queria quebrar todos os móveis. Que isso? Foi onde ela foi me chamar pra me tentar conter acalmar. ele, né? Acalmar ele. Eu achava que os dois tinham tudo pra dar certo. Mas a partir daquele dia eu falei, não tem como. Quem olha pra esse casal agora, vê um casal diferente do que o casal que você conheceu? Completamente. Quem te viu, quem te vê. Quem te viu, quem te vê. É o que eu falei, na minha opinião, ali era o término. E hoje em dia eu vejo os dois super bem. E depois que vocês mudaram daqui, vocês tiveram um filho. Além dos filhos que ele já tinha, né? Isso, aí a gente já estava na outra casa. Aí lá tem o quartinho das meninas e do menino. Ela se tornou uma verdadeira mãe para eles. E cada conselho agora é levado ao pé da letra. Como que você, Geicelin, começou a amar essas crianças como se fossem suas? Então, foi assim. Eu falei, meu Deus, me dá o teu amor para com eles, porque... Não tinha? Não tinha amor nenhum. Aí eu comecei a trabalhar em mim. Falei, não. Que jeito? Que eles forma? não têm culpa, eu aceitei assim, então eu vou ter que me adaptar. Se eu não quiser me adaptar, eu pego minhas malinhas e vou embora. Quer dizer, o problema não eram as crianças. Não era questão que ele tinha filhos de um outro relacionamento. Você viu que o problema estava dentro de você. Estava em mim. Hoje ela cuida deles como se fosse filho dela. Ela faz tudo pra eles, educa, né? Faz tudo que a mãe deles faz. Que legal. Vamos lá ver o quarto das meninas, então? Então eu penso que aqui é o quarto preferido da mamãe, né? Quarto rosa. Que é muito lindo, gente, todo decoradinho. Teve algum conselho, principalmente você, do Renato, da Cris, que vocês, quando vê o quão bem vocês vivem hoje, resultou desse conselho? Então, foi a Cris, né? Você tem que aproveitar também, se fazer de amiga dos filhos, porque os filhos fazem parte da vida do seu marido. E todo casal com filhos tem que entender que provavelmente 90% do tempo desse casal, se não mais, 95% talvez, do tempo dessa família será juntos com as crianças. Ela falou que eu teria que entrar nessa família, né? Vamos passear juntos. E a relação tempo de vocês? Que antes vocês passavam mais tempo brigando do que, né, aproveitando esses momentos familiares. Não, hoje, assim, o tempo que nós tirávamos para brigar, hoje a gente tira para passear, né? Levar as crianças para passear. E também tiramos um tempo sozinho pra gente. Foi o que o Renato falou. Vai ser um investimento que trará um bom retorno para você
em forma de uma mulher muito mais segura, mais feliz e, consequentemente, você também ficará mais feliz com ela. Qualquer tempinho que sobra, eles aproveitam para se divertir. E é no parque, perto da casa, que eles passeiam e é lá que a gente vai terminar esse laboratório in loco. Um ponto, Miguel, que ela até citou, né, no laboratório, que foi que eu conversava com a minha ex-mulher, mãe das crianças, né, quando ela não estava perto. Então hoje eu já procuro ligar quando ela está perto. Ótimo. Né? E aí ela também vê as ligações, quando ela vê lá uma ligação que ela ligou, ela só, o que ela falou e tal, mas nada de cobrança, sempre querendo saber para ajudar. Sim. Jacelyn, você era muito ciumenta. A maneira que você olha, tipo, ficar fixa olhando, tipo, o que ele tá falando com ela? Não existe amiga. Como que você venceu isso? Ah, eu coloquei assim dentro de mim, ele tá comigo, é porque ele quer. Então eu falei assim, chega de neurose. O que foi mais difícil nesse processo de praticar? Ai, pra mim, foi não retrucar, né? Tanto que tem até o livro, né, que nós temos 120 minutos para um casamento blindado. Tem uma parte aí, eu só não sei qual que é dar um gelo no gelo. Porque a gente brigava, aí ele ficava lá, emburrado. Eu também ficava, não quer falar comigo, não fala. Aí depois do livro, né, eu falei, não, se ele tá um iceberg, eu tenho que ir lá com fósforo, né, tentar derreter um pouquinho. Aí isso daí hoje em dia vai, né, a gente já aprendeu a administrar também. Vocês viram aí em casa, então, que é totalmente possível a mudança no relacionamento, mas você tem que rolar as suas mangas e lutar, trabalhar para que haja essa mudança no relacionamento. Tem que ser um bom aluno, como esse casal aqui também, eles foram ótimos alunos, empenhados e tá aí o resultado, passaram na prova, meus parabéns. O Eduardo e a Geice são prova de que quando se coloca os conselhos em prática, qualquer relacionamento pode ser salvo, mas precisa praticar, como eles mostraram aí. Agora, você vê também, Renato, que quando a pessoa não prepara para o casamento, ela vê essa surpresa, né? Que eles passaram por essa surpresa. Depois do casamento, as coisas mudam, as pessoas mudam mesmo. A situação é outra. E as pessoas pensam que aquela situação do namoro vai ser a mesma do casamento. O que eles sentem, né? Tudo que ela mostra, aquele lado lindo da pessoa, vai continuar sendo o único lado dela depois do casamento e não é bem assim. Então as pessoas não se preparam para o casamento mais. Elas pensam que vai rolar e vai dar certo. E muitas vezes elas veem os problemas no namoro e acham que se casar, o problema vai resolver automaticamente porque casou. Mas é importante você entender uma coisa, aluno e aluna solteira. Preste atenção, porque vai cair na prova. Ok? Preste atenção. Casamento não resolve problema de relacionamento. Casamento só piora problema de relacionamento. O que resolve é você usar a sua inteligência, a sua cabeça, enquanto você é solteiro, até mesmo antes de namorar, para você já se preparar para um bom casamento, para você fazer um bom casamento. E é por isso que nós colocamos o nosso melhor neste novo trabalho chamado Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido, que é o livro, que é o manual para os solteiros. Aliás, diz aqui atrás do livro que você não deve esquecer, o manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Este livro, Namoro Blindado, foi escrito não somente para aqueles que estão começando agora na vida, os adolescentes, né? O livro que todo pai quer que o seu filho e sua filha adolescente leia, mas é também para aqueles solteiros maduros, até mesmo pessoas divorciadas que querem recomeçar no amor, pessoas até viúvas que pensam, será que eu ainda vou ter uma companhia novamente, viver um novo amor? Então, o livro vem trazendo essa preparação para elas. E as pessoas às vezes têm medo de entrar num relacionamento porque elas não sabem como fazer um relacionamento funcionar. Então, o livro ajuda você também a enxergar sinais que você já vê durante o namoro, a também procurar achar a pessoa no perfil que você quer
porque não é só bateu o olho, gostou, levou para casa. Então, o livro, ele é realmente esse manual, ele ajuda em todos os quesitos, né? Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido. Você já encontra o livro nas livrarias em todo o Brasil, ou você pode adquirir agora através do site namoroblindado.com e entrega na sua casa. O Manual do Século XXI veio para revolucionar conceitos, desmitificar velhos pensamentos e direcionar novos relacionamentos. Namoro Blindado, o livro mais esperado do ano, de Renato e Cristiane Cardoso, é o mais novo método de prevenção ao divórcio. Como se valorizar? Os 27 mitos do amor. O primeiro contato. Adquira o seu nas melhores livrarias ou pelo site namoroblindado.com. O seu relacionamento à prova de coração partido. Obrigada, alunos, pela presença e até semana que vem. Tchau.